Boa noite. Gente, eu havia prometido para vocês fazer a leitura em voz alta do conto A Aposta e depois responder as perguntas. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vou iniciar a leitura. Só um momento. Deixa eu verificar se tem alguém. Então, se alguém estiver assistindo, me ouvindo bem, me vendo bem, gostaria que vocês me avisassem, tá bom? Só para não ter nenhum erro aqui, no áudio pelo menos. Queria saber se alguém tá me ouvindo bem, tá? E vou iniciar a leitura para vocês. Do meu conto preferido até então, né? Do Tchekov. E eu queria compartilhar com vocês o que eu aprendi com a leitura e releitura desse conto. Não consigo ver comentários ainda. Bom, vou iniciar. E depois vocês... o Charles respondeu. Estão me ouvindo perfeitamente. Então tá ótimo. Tem alguém ouvindo perfeitamente, então a gravação vai ficar boa. E depois, quem for assistir depois vai conseguir ouvir, tá? Obrigada, Charles. Muito obrigada. Bom, vou iniciar a leitura em voz alta, então, do conto A Aposta. E espero que vocês gostem, tá bom? Era uma noite escura de outono. O velho banqueiro passeava de um lado para o outro no seu gabinete, recordando a festa que dera 15 anos atrás, também no outono. Nela se haviam reunido muitas pessoas de espírito, entre as quais figurava grande número de sábios e jornalistas, que haviam travado entre si conversas bastante interessantes. Um dos assuntos discutidos fora a pena de morte, contra a qual a maioria dos convidados se manifestara, considerando-a obsoleta, indigna de povos cristãos e imoral. Segundo alguns, tal castigo deveria ser substituído em todos os países pela prisão perpétua. Meus senhores, declara o banqueiro, não concordo com a vossa opinião. Nunca sofri nenhuma das duas penas. No entanto, se é lícito emitir um juízo a priori, considero a pena de morte mais moral e humana do que a prisão perpétua. A execução acaba com o condenado de uma vez só, ao passo que a cadeia vai matando lentamente. Qual dos dois carrascos é mais humano? O que dá a morte em segundos ou aquele que arranca a vida pouco a pouco, gastando anos na sua tarefa? Ambas as coisas são igualmente imorais, observou um dos convidados, porque uma e outra têm o mesmo objetivo em vista, o aniquilamento da vida. O Estado não é Deus. Não lhe assiste o direito de destruir aquilo que não poderia devolver, se assim o desejasse. Achava-se entre eles um jovem estudante de direito, de cerca de 25 anos, o qual, ao lhe ser pedida opinião, afirmara: a pena de morte e a prisão perpétua são igualmente imorais. Se, porém, me dessem a escolher, optaria sem dúvida pela segunda. Mais vale viver, seja em qualquer circunstância, do que não viver de forma alguma. Sucedera-se a acalorada discussão. O banqueiro, então, ainda jovem e nervoso, perdera de súbito a calma, batera com o punho na mesa e, dirigindo-se ao estudante, exclamara: é falso. Aposto 2 milhões em como o senhor não aguentaria 5 anos encerrado num cárcere. Se fala sério, respondeu o jovem, aposto que sou capaz de aguentar uma pena de prisão. Não de 5, mas de 15 anos. 15 anos? Pois seja, meus senhores, eu aposto 2 milhões. De acordo, o senhor afasta 2 milhões e eu a minha liberdade, replicou o estudante. E assim se fez a absurda e insensata aposta. O banqueiro, homem habituado a satisfazer todos os caprichos inconstantes,
A esse tempo, o senhor de uma fortuna que ascendia a muitos milhões, mostrara-se deveras entusiasmado. Durante a ceia, dissera ao jovem estudante, em tom de gracejo: pense bem, antes que seja demasiado tarde. Para mim, 2 milhões constitui uma insignificância, enquanto o senhor se arrisca a perder 3 ou 4 dos melhores anos de sua vida. Digo 3 ou 4, pobre amigo, pois sei que não aguentará mais tempo. Não se esqueça também de que a prisão voluntária é mais difícil de suportar do que a forçada. A ideia de que pode a qualquer momento recuperar sua liberdade envenenar-lhe-á a vida no cárcere. Tenho pena de si. Agora o banqueiro, recordando tudo aquilo enquanto passeava de um lado para o outro no seu gabinete, perguntava a si próprio: por que eu fiz essa aposta? Qual utilidade pode advir do facto desse rapaz perder 15 anos da sua existência e eu atirar fora 2 milhões? Provará isto que a pena de morte é melhor ou pior do que a prisão perpétua? Não e não. É uma tolice, uma insensatez. Pela minha parte, não passou do simples capricho de um homem a nadar na abundância, enquanto que este jovem moveu simplesmente a cupidez. Em seguida, recordou de que acontecera após a referida festa. Ficara então resolvido que o jovem deveria conservar-se preso sobre a mais estreita vigilância num pavilhão existente no jardim do banqueiro. Durante 15 anos não lhe seria permitido transpor o limiar da porta do seu cárcere, ver quem quer que fosse, ouvir vozes humanas, receber cartas ou jornais. Podia, no entanto, se assim desejasse, ler livros, ouvir musicais, dispor de um instrumento musical, escrever cartas, beber vinho e fumar. De harmonia com o contrato, estava autorizado a comunicar, embora apenas em silêncio, com o mundo exterior, através de uma janelita aberta com esse fim. De tudo aquilo que necessitasse, livros, música, vinho, poderia receber em qualquer quantidade, atirando a requisição pela referida janela. No pacto não fora esquecido o mínimo pormenor suscetível de tornar a prisão absolutamente solitária e o estudante teria de permanecer ali 15 anos completos, a contar do meio-dia de 14 de novembro de 1870, à igual hora e mesmo dia e mês de 1885. A simples tentativa por parte do preso para violar as condições impostas no documento, embora faltassem apenas 2 minutos para expirar o prazo, desobrigava o banqueiro ao pagamento de 2 milhões. Durante o primeiro ano passado no cárcere, o estudante, a julgar pelas suas breves notas, sofreu horrivelmente com a solidão e o tédio. Dia e noite vinha do pavilhão o som do piano. Recusava o vinho e o tabaco. O vinho, escrevia, excita o desejo e o desejo constitui o principal inimigo de um prisioneiro. Além disso, não há coisa mais aborrecida do que beber vinho quando se está desacompanhado. O tabaco, dizia, viciava-lhe o ar do quarto. Durante o primeiro ano, os livros enviados ao jovem encarcerado eram principalmente do gênero ligeiro. Romances com complicadas intrigas amorosas, novelas policiais, contos fantásticos, comédias. No segundo ano, deixou de ouvir-se a música do pavilhão, e os bilhetes que arremessava pela janela, o prisioneiro só pedia obras de autores clássicos. No quinto, voltavam a soar as notas do piano, e o jovem requisitou o vinho. Aqueles que o vigiavam pela janela diziam que passou todo esse ano a comer, a beber e estendido na cama. Bocejava com frequência e falava consigo próprio em tom irritado. Não lia. Às vezes, de noite, sentava-se a escrever. Ocupava-se nessa tarefa durante longo tempo e de manhã rasgava tudo o que escrevera. Ouviram-no chorar em várias ocasiões. Na segunda metade do 6º ano, o prisioneiro dedicou-se afincadamente ao estudo de línguas, filosofia e história. Atirou-se a essas matérias com tal avidez que o banqueiro mal tinha tempo de adquirir os livros que ele necessitava. No espaço de 4 anos foram comprados, a seu pedido, cerca de 600 volumes. Foi nesse período de fome de leitura que o banqueiro recebeu dele a seguinte carta: Meu querido carcereiro, escrevo-lhe estas linhas em 6 línguas. Dê-as a ler a pessoas entendidas na matéria.
Se não encontrar nelas qualquer falta, peço-lhe que mande disparar um tiro no jardim. Pela detonação, ficarei a saber que não foram baldados os meus esforços. Os gênios de todos os séculos e de todos os países exprimem-se em idiomas diferentes, mas neles arde a mesma chama. Oh, se soubesse a celestial felicidade que experimento agora que posso compreendê-los. O desejo do jovem foi satisfeito. O banqueiro mandou disparar 2 tiros no jardim. Boa noite, Denilson. Interrompendo a leitura aqui para dar boa noite. Mais tarde, ao cabo do 10º ano de cárcere, o prisioneiro permanecia sentado, imóvel diante da mesa, lendo apenas o Evangelho. O banqueiro achava muito estranho que um homem que durante 4 anos decora 600 volumes eruditos gastasse quase 1 ano na leitura de um livro pouco volumoso e fácil de compreender. Ao Evangelho seguiram-se a história das religiões e a teologia. Durante os 2 últimos anos de reclusão, o estudante leu muitíssimo, servindo-lhe qualquer gênero indistintamente. Tão depressa se agarrava às ciências naturais como se voltava para Byron ou Shakespeare. Às vezes enviava um bilhete em que pedia ao mesmo tempo um livro de química, outro de medicina, um romance e um tratado filosófico ou biológico. Reparando nos gêneros de leitura a que se entregava, dir-se-ia tratar-se de um náufrago, que nadando no mar, entre os restos de um navio, desejoso de salvar a sua vida, se agarrava freneticamente às tábuas que lhe deparava. Ao recordar tudo aquilo, o velho banqueiro pensava: amanhã ao meio-dia é posto em liberdade. De acordo com o contrato, terei de pagar-lhe 2 milhões. Se assim fizer, tudo estará perdido para mim, ficarei completamente arruinado. 15 anos antes, o banqueiro possuía um número incontável de milhões, enquanto agora receava perguntar-se a si próprio o que seria mais elevado, se o montante da sua fortuna ou se o das dívidas. O jogo na bolsa, as especulações arriscadas e uma veemência de caráter que não conseguira nunca dominar, nem mesmo na velhice, haviam pouco a pouco levado os seus negócios à decadência. O homem rico e orgulhoso, sem apreensões, seguro da sua pessoa, tornara-se um banqueiro de segunda ordem e temia cada subida ou baixa registrada no mercado. Maldita aposta, murmurava o velho, levando as mãos à cabeça um gesto de desespero. Por que não morreu esse homem? Tem 40 anos apenas. Vai levar-me tudo o que me resta, casará, gozará a vida, jogará na bolsa, enquanto eu terei de contemplar com inveja, como um mendigo, e ouvir-lhe todos os dias as mesmas palavras. É ao Senhor que eu devo a minha felicidade, permita-me que o ajude. Não, é demasiado. A única coisa capaz de me salvar da falência e da vergonha seria a morte desse homem. O relógio acabava de bater às 3. O banqueiro pôs-se à escuta. Naquela casa, todos dormiam. Apenas se ouvia do outro lado da janela o rumor das árvores cobertas de gelo, agitadas pelo vento. Procurando não fazer o mínimo ruído, o velho tirou do cofre forte a chave da porta que não fora aberta nos últimos 15 anos. Vestiu sobretudo e saiu. O jardim estava escuro e gelado. Chovia. Um vento úmido e cortante gemia, não deixando as árvores um instante de repouso. Por mais que se esforçasse, o banqueiro não conseguia distinguir o solo, nem as brancas estátuas, nem o pavilhão, nem as árvores. Ao aproximar-se do local onde se erguia o cárcere do estudante, chamou 2 vezes pelo guarda e, não tendo obtido resposta. O homem evidentemente abrigara-se do mau tempo e naquele instante estava a dormitar em qualquer canto da cozinha ou da estufa. Se eu tiver coragem de executar o meu intento, pensou o ancião, as suspeitas recairão em primeiro lugar sobre o guarda. Tateando, encontrou os degraus e a porta, entrou no vestíbulo do pavilhão. Em seguida, enfiou por um estreito corredor e acendeu um fósforo. Não havia ali viva alma. Apenas se deparou uma cama a fazer e ao canto, à sombra do fogão de ferro fundido, os selos da porta do aposento que o prisioneiro achavam-se intactos. Quando o fósforo se extinguiu, o banqueiro, a tremer de impaciência, espreitou pela janelita. No quarto brilhava a débil luz de uma vela. O prisioneiro, de quem só se viam as costas, os cabelos e as mãos, estava sentado ao pé da cama.
Sobre estas, 2 cadeiras e o tapete haviam livros abertos. Decorreram 5 minutos sem que o ocupante daquele quarto se esboçasse um movimento. Em 15 anos de prisão, aprendera a conservar-se sentado em perfeita imobilidade. O banqueiro bateu com os dedos na janela, mas nem assim o prisioneiro se mexeu. Arrancou então os selos da porta e meteu a chave na fechadura. Esta, coberta de ferrugem, deixou ouvir um gemido rouco e a porta rangeu. O ancião esperava escutar imediatamente um grito de espanto e o som de passos, mas 3 minutos se passaram lá dentro e tudo continuou tão calmo como antes. O banqueiro resolveu entrar. Diante da mesa achava-se sentado um homem diferente dos vulgares seres humanos. Era um esqueleto recoberto de pelo, com um longo cabelo encaracolado, semelhante ao de uma mulher, e de barba desgrenhada. O rosto ostentava uma tonalidade amarela, um certo matiz terroso. Tinha faces encovadas e costas compridas e estreitas, e a mão sobre a qual descansava na cabeça estava coberta de cabelo. Era tão magra e diáfana que contemplá-la causava pena. A sua comprida cabeleira começara já a escarnecer, a encanecer, e ninguém acreditaria que aquele rosto senil, amaciado, pertencesse a um homem de 45 anos apenas. Em cima da mesa, diante da sua cabeça inclinada, via-se uma folha de papel, na qual havia escrito em letra miudinha: "Pobre homem", pensou o banqueiro, estar a dormir e provavelmente a sonhar com os milhões. "Basta-me pegar esse semi-morto, atirá-lo em cima da cama, apertá-lo um pouco com o travesseiro, e nem o mais minucioso exame descobrirá qualquer sinal de morte violenta. Antes, porém, leiamos o que ele escreveu." O ancião pegou na folha de papel que estava sobre a mesa e leu: "Amanhã, ao meio-dia em ponto, recuperarei a minha liberdade e o direito de conviver com outras pessoas. Antes de deixar esse quarto e rever o sol, julgo, contudo, necessário dirigir-vos algumas palavras. Com a minha consciência limpa perante Deus que me vê, afirmo o meu desprezo pela liberdade, a vida, a saúde e a tudo quanto os vossos livros chamam de bens do mundo. Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Verdade é que eu não via nem a terra nem os homens, mas através dos vossos livros bebia aromático vinho, entoava cânticos, perseguia nas florestas veados e javalis, amava mulheres e beldades vaporosas como nuvens, criadas pela magia do gênio dos vossos poetas, visitavam-me de noite e murmuravam-me contos maravilhosos que me embriagavam os sentidos. Nos vossos livros eu escalava os cumes do Elbrus e do Monte Branco, onde avistava de manhã o sol a nascer e à tarde a inundar o céu, o oceano e as cristas das montanhas com seu ouro e carmesim. Via dali, por cima de mim, brilharem os relâmpagos rasgando as nuvens, contemplava florestas verdes, campos, rios, lagos, cidades, ouvia o cântico das sereias e o toque das flautas pastoris, e sentia as asas de belos demônios que voavam na minha direção para me falarem de Deus. Graças aos vossos livros, desempenhava-me em abismos sem fundo, obrava milagres, incendiava cidades, pregava novas religiões, conquistava reinos inteiros. Os vossos livros deram-me a sabedoria. Tudo quanto o infatigável pensamento humano criou durante séculos acha-se comprimido numa pequena bola dentro do meu cérebro. Sou o mais inteligente de todos, que todos vós bem o sei. E desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo. Tudo é fútil, efêmero, quimérico e enganoso, como uma miragem. Embora sejais orgulhosos, sábios e belos, a morte arde a apagar-vos da face da terra como ratos dos campos, e a vossa descendência, a vossa história, a imortalidade dos vossos gênios desaparecerão, gelados ou consumidos pelo fogo, juntamente com o globo terrestre. Sois insensatos e seguis caminho errado. Tomais a mentira pela verdade e a fealdade pela beleza. Espantar-vos-eis se visseis de súbito as macieiras e as laranjeiras produzir rãs e lagartos em lugar de frutos, e se as rosas começassem a exalar cheiro de suor de cavalo. Pois igual espanto eu sinto ao verificar que trocais o céu pela terra.
Não quero compreender-vos. Para vos demonstrar o meu desprezo por tudo aquilo que constitui a razão da vossa vida, recuso os 2 milhões, com os quais sonhei em tempos como se fossem o paraíso, mas que agora desdenho. Para me privar do direito à sua posse, sairei daqui 5 horas antes do prazo estipulado, violando assim o contrato. Terminada a leitura, o banqueiro repôs a folha em cima da mesa, beijou a cabeça daquele estranho homem, desatou a chorar e saiu do pavilhão. Nunca em qualquer outra ocasião, nem mesmo após as suas maiores perdas na bolsa, ele experimentara tamanho desprezo por si mesmo como agora. De volta a casa, atirou-se por cima da cama para, durante largo tempo e excitação, as lágrimas não lhe permitiram adormecer. Na manhã seguinte, os guardas correram muito pálidos e comunicaram ao banqueiro que tinham visto o homem do pavilhão saltar pela janela do jardim e dirigir-se para o portão e depois desaparecer. O velho, acompanhado pelos criados, encaminhou-se logo para o que fora o cárcere do estudante e verificou sua fuga. A fim de evitar comentários inúteis, pegou a folha de papel que continha a renúncia do prisioneiro e, quando chegou em casa, fechou-a no cofre forte. Terminei a leitura. Gente, esse conto eu releio sempre. Ele é maravilhoso. Por várias leituras, em várias releituras, eu senti assim, cara, inveja do prisioneiro, de verdade, por ele ter lido de tal forma, né? Ele ter conseguido ter tempo de ler toda a literatura, ler toda a filosofia, ler a Bíblia, ler os evangelhos, e poder, né, passar por uma transformação incrível dentro de uma prisão. E esse homem se transformou numa pessoa que realmente adquiriu a sabedoria. A gente percebe no constrangimento que ele causa o banqueiro no final, que pensa em matá-lo para não perder os 2 milhões, né? Eu não sei se todo mundo que tá aqui ouviu a leitura toda, né? A Brena de Aguiar chegou agora. Oi, Brena, seja bem-vinda. Eu estava lendo aqui um conto. Eu não sei quanto tempo já eu tô ao vivo, acho que uns 20 minutos, né? 20 minutos de leitura. Então agora a gente pode conversar um pouco. Eu tinha prometido ler pra vocês esse conto. E aí eu demorei um pouco pra vir. Mas assim, é incrível a carta que ele escreve, como ele descreve os aprendizados, o processo dele, né, na vida intelectual, porque foi uma vida verdadeiramente intelectual. Ele estava aprendendo o mundo através do olhar dos gênios, através do olhar dos grandes escritores, né? Então, eu acredito que esse é o desejo verdadeiro de muitas pessoas que realmente estudam não por tabela, né? Não para cumprir, não para fazer um fichamento, uma resenha, uma exigência de um trabalho na universidade, sei lá, na escola, mas leem porque querem ler. E a gente sente falta de pessoas assim, né? O Olavo, por exemplo, quando ele falava de filosofia, quando ele falava de literatura, ele falava por si mesmo, um homem verdadeiro, um verdadeiro interesse, verdadeiro amor por aquilo, né, gente? E a diferença é brutal de uma pessoa que busca a verdade e a sabedoria para si, para saber, o saber pelo saber, né? O aprender pelo aprender, não por outra finalidade. Então a gente vê a mesquinhez do banqueiro em relação ao prisioneiro, né? A gente vê a pobreza do ser humano ali. Pra mim tá condensado assim, sei lá, a pior espécie de pessoa, né? E aí ele julgava que o prisioneiro tinha as mesmas pretensões que as dele, né? As pretensões mesquinhas, e estava redondamente enganado. Tanto é que ele chorou a noite toda após ler a carta do prisioneiro.
abrindo mão dos milhões. Abrindo mão dos milhões. Então, ele nunca sentiu um desprezo de si mesmo tão horrendo quanto naquele momento, né? Ele cogitou matar o prisioneiro para não perder os milhões. E, enquanto isso, o prisioneiro abria mão dos milhões. Porque ele estudou por 15 anos ininterruptamente. Seguiu um itinerário ali muito incrível. A gente vê que ele leu literatura e depois ele leu somente as grandes filosofias e ciências. Depois ele leu os evangelhos e a teologia e a filosofia. E depois ele voltou a ler várias coisas aleatórias de acordo com o seu espírito, enfim. Eu realmente sinto dentro de mim a vontade de seguir algo assim, né? Essa sede de conhecimento muito forte, a sede de sabedoria é o que move, né? E não é por um motivo externo, não há nada, nenhuma motivação, nenhuma outra coisa que eu possa ver por trás disso, querer por trás disso, e sim apenas obter a verdade através dessas leituras. E Tchekov é incrível nesse conto, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, leiam esse conto. Eu leio todos os anos, de 6 em 6 meses, eu releio certas coisas, porque ele tem um valor, assim, de um romance pra mim, assim. Ele é curto, 8 páginas, 7 páginas, mas tem o valor de um romance, assim, muito bem lido, bem meditado, vale por 200 páginas. A Brena comentou aqui: Mônica, o simples interesse natural pelas coisas elevadas transcendem. Pela verdade é suficiente para denominar-se intelectual? Senão, o que caracteriza alguém? O que faz de alguém intelectual? Beijo, linda. Olha, a vida intelectual, eu acho que quando a leitura, ela não é apenas só o mero interesse espontâneo, porque isso eu tinha na infância, mas eu não era um intelectual. Não acredito nisso, né? Eu era só uma leitora. Então, claro, eu tinha interesse verdadeiro. A Alice chegou atrasada, vai ler depois. Lê depois o conto. E aí você vai entender o que a gente tá falando, né? Mas você vai gostar. Pode perguntar à vontade, Alice, viu? Então, Brena, a vida intelectual, eu acredito que ela só começa de fato após uma verdadeira passagem pela 8ª camada, né? A 8ª camada é a camada da morte, onde me parece que, né, na verdade não me parece, o prisioneiro chegou nesse ponto de saber que a morte é a baliza da vida e de compreender de fato na carne dele, na própria vida. O conto, olha, o Pedro Henrique chegou agora, qual conto? Estou perdido. Então, eu fiz a leitura em voz alta aqui do conto A Aposta, do Tchekov, tá bom? E eu tô comentando um pouco sobre o conto em relação à vida intelectual, né? E aí, o prisioneiro, no conto, a gente vê que ele chega no ponto de perceber que a morte é o fim de todas as coisas. E até mesmo os livros, todas as leituras não seriam balizadas pela morte, né? Então, o valor em si mesmo não é o livro, não é uma coisa estética. A vida intelectual não é a estética intelectual, é bem diferente, né? Não é apenas... E você não está interessado no livro como objeto, o livro por si mesmo, e sim no que contém nele. E isso você pode acessar de outras formas. Então, o intelectual verdadeiro, ele já consegue acessar a sabedoria e o conhecimento e outras coisas, não só através dos livros. Porque o livro está ali condensado, é claro, você pode acessar pessoas que já estão mortas, que não tem como nos comunicar mais nada pessoalmente, né? Mas, através dos livros que elas deixaram, a gente pode conversar com elas, pode chegar a aprender, né, aquela sabedoria condensada. Então, o livro é um poder muito grande. Mas, qual é o seu interesse por ele? É apenas estético? É apenas, né, porque alguém falou?
tem que ler ou não. Você é um explorador da sua vida intelectual ou você vai seguir, vai apenas seguir um roteiro pronto? Acho que não existe isso. Então, o verdadeiro intelectual não tem roteiro, né? Ele não está interessado apenas no livro. Ele pode ler uma pessoa, ele pode ler uma circunstância, uma situação, um caso, né? Algo que acontece. Isso vai passar para ele vários conhecimentos, vários signos, vários símbolos, vários sentidos. Então, o intelectual verdadeiro, após passar pela baliza da morte, ele vai poder ler qualquer coisa, né? Ele vai estar o tempo todo lendo, o tempo todo aprendendo alguma coisa, o tempo todo construindo em si mesmo a sabedoria através da vida. Então, tudo é símbolo de alguma coisa, tudo é imagem. As imagens são alegóricas, são alegorias, enfim, da vida, da realidade. E aí você pode o tempo todo estar aprendendo alguma coisa. E por quê? Para que isso? Né? Eu acho que a vida intelectual, ela traz, principalmente, uma das virtudes, né, mais importantes da vida humana, que é a esperança. A esperança é uma das virtudes mais maravilhosas. E só um verdadeiro intelectual, eu acho, ele tem uma esperança invencível. Eu acredito nisso, porque o verdadeiro intelectual, ele, talvez através dos livros, ou talvez observando a vida, ele percebe que os destinos humanos são infinitos, são várias as possibilidades, os desfechos na história humana podem ser inúmeros. Então, por mais que uma pessoa inculta, uma pessoa que não tem vida intelectual, ela pode se desesperar muito facilmente com qualquer coisa que aconteça na sua vida, né, gente? Então, as pessoas podem não, além de se desesperar com alguma coisa ruim nas suas próprias vidas, uma pessoa inculta, ela costuma julgar muito erradamente o próximo, né? Que é outro defeito grave, é algo que Deus certamente vai... É a coisa que Deus mais, né, insiste ali nos evangelhos, principalmente para nós sabermos, aprendermos a julgar, porque não é o ser humano julga, é um ser que julga, mas como julgar bem? Eu acho que só uma pessoa muito inteligente, com um nível de sabedoria alto, consegue julgar bem, por ele ter um domínio, né, do que é a vida, do que é o ser humano, e saber que os desfechos são infinitos para as histórias, para as escolhas. E cada vez que a gente escolhe, a gente deixa de escolher o resto, o infinito, né? A gente faz uma escolha e essa escolha nos limita infinitamente naquela escolha pequena. Então, a vida humana é infinita, é diversa. Há esperança para tudo e para todos os... Para mim, né? Eu vejo dessa forma, né? Qualquer coisa que o ser humano se propõe a fazer, a transformar, a mudar, é possível. Mas existe a realidade, né? Que é essa limitação das nossas escolhas. Então, apesar das infinitas possibilidades que os livros nos mostram, né, para o ser humano, para a vida humana, nós vamos nos prendendo. Então, a nossa vida, a nossa maturidade, ela vai se formando nessa prisão que nós vamos forjando em nós mesmos. Nós vamos nos construindo pessoas, e uma pessoa é uma limitação de uma circunstância e das suas escolhas, né? Dos seus pensamentos. Os pensamentos são o nosso muro que nos prende em ser nós mesmos ali. A nossa casa é como se fosse uma casa. Então você não vai viver no universo inteiro aberto, nas estrelas, você está na sua casa. A sua casa é formada pelo seu universo interior, pelas suas leituras, pelas suas escolhas de vida, né? Pela sua narrativa, sua biografia. Então, o homem intelectual, ele vai construindo essa biografia conscientemente, sabendo das infinitas possibilidades, sabendo que ele vai ter que restringir isso para ser alguém. Porque não pode ser só potência, pura potência para sempre, né? Apesar de uma potência infinita, nós temos que restringir a nossa casa. Construir uma casa dentro do universo, né? Os livros proporcionam as primeiras experiências internas de saída de si mesmos. E também assim, o homem, qualquer homem experimenta as mesmas emoções, sentimentos,
percepções idênticas praticamente ao olhar a vida, mas expressam isso como? Sem linguagem ninguém expressa, né? Então a maioria das pessoas não sabe expressar o que vê, o que sente. E aí o homem está preso em si mesmo quando ele não consegue saber que não é único exclusivamente dele essa capacidade de sentir e de ver e de entender. E que outras pessoas que dominaram a linguagem já sentiram, já viram, já passaram, já experimentaram. Então, assim, cara, para falar de amor, por exemplo, quantos autores não falaram de amor de forma tão perfeita que você vai ler e vai perceber que você não tem capacidade de falar de amor tão bem quanto. Então, se você for ler qualquer assunto hoje em dia, é muito difícil você achar algo que ainda não tenha sido dito, ainda não tenha sido escrito, expressado, né, registrado de uma forma muito boa ou melhor do que a gente faria, né? Quanto mais, por isso que quanto mais a gente conhece e estuda, mais a gente vê que as coisas que a gente percebe já foram pensadas, já foram estudadas, analisadas, já foram até registradas. E nós estamos aqui presos na nossa cabecinha, achando que, né, somos, nossa, muito autênticos, muito geniais, muito... Já me aconteceu na adolescência de pensar, assim, quando eu meditava sobre o mal. Eu estudava bastante religião, mais pra, assim, como católica, eu nasci católica, cresci católica, então eu achava que os protestantes estavam errados. E aí eu costumava debater com parentes protestantes, e aí a minha madrinha me incentivava nisso, sabe? E aí eu estudava algumas coisas e eu refletia sobre a existência do mal, né? Porque é um dos argumentos que os ateus colocam sobre a existência do mal, que Deus, como Deus é bom se ele criou o mal. E eu cheguei a conclusões sozinha, analisando a minha percepção do universo, a minha experiência na vida, né, que era curtíssima, uma adolescente, mas eu cheguei a conclusões parecidíssimas com quem? Com Agostinho e Leibniz. E só depois eu fui descobrir que o que eu pensei, que o que eu acreditei naquele momento que eu cheguei, as conclusões que eu cheguei, eram de Agostinho. Que o mal é uma ausência do bem, e não tem existência por si mesmo, não tem, né, essência. E eu, analisando a matemática ali, eu vi, não. Eu misturei uma matemática com a filosofia e cheguei à conclusão sozinha, mas eu não tinha lido Agostinho ainda. E Leibniz, sobre ele dizer que o universo esse é o melhor mundo possível, esse é o melhor, é a melhor, né, realidade possível, que Deus, que conhece tudo e sabe todos os desfechos e tudo, enfim, ele conhece o infinito e a realidade infinitamente, criou o melhor mundo, a melhor realidade possível. Então, eu cheguei à conclusão que era perfeito, né, que era bom. E hoje, depois de estudar muita coisa, depois de viver muita coisa, eu chego à mesma conclusão que Leibniz, né? Então, depois de algumas experiências também, eu acabei concluindo a mesma coisa. Então, eu ratifico essa conclusão de que a vida é boa demais, que a realidade é boa, que um Deus muito bom está no controle de tudo, né? Parece uma coisa óbvia e clichê que Deus está no comando, mas é real, é verdade. Deus está no comando. Oi, Franciele, a Franciele tá comentando aqui, olha, o Brian. O livro é um poder muito grande, Mônica Camate. O livro é um poder muito grande. E o que o livro pode fazer por nós? Forjar o poder maior ainda, um poder maior ainda, que é a personalidade, né? A personalidade, eu estava falando até de individualização máxima, né? Eu comentei, fiz um post, que o ser humano nasceu para se individualizar maximamente. E é o que eu acredito. A individualização máxima do ser humano só é possível se ele, por um caminho único, individual, trilhar uma vida intelectual e aprender com tantas pessoas, com tantos autores, com tantas outras almas que passaram por esse mundo, né? Ter tantas referências e tantos modelos
que ele se torne único. Não por ser autêntico, por nascer original, porque não existe isso, entendeu? Aquela ideia de alguns aí que se revoltaram contra o Olavo para se autoafirmarem únicos, que pensam com os próprios miolos, né? Vocês lembram, né? Dessas pessoas aí. Bom, são pessoas estúpidas em primeiro lugar, porque elas acham que existe uma originalidade, né? Que sai da própria cabeça, assim, sem você aprender nada com ninguém, sem você ter referência nenhuma. Eu mesma não acredito nisso. Eu não acredito que eu seria eu mesma se não fosse o impacto que cada pessoa que passou pela minha vida deixou. Então, só que as pessoas que passaram pela minha vida, que deixaram marcas na minha infância, na minha adolescência, nunca vão ser as mesmas, jamais, para vocês, para qualquer pessoa que seja no mundo. Tenho certeza disso. Então, a primeira pessoa com quem eu trabalhei, os meus colegas de faculdade, os meus amigos de infância, os meus amigos de colégio, a minha família. Eu mesma, no contexto todo das várias famílias que eu convivi, que eu cresci, enfim, não tem ninguém que tenha a mesma experiência que eu, que tenha sido impactado pelas mesmas pessoas. Então, nunca, em hipótese nenhuma, que alguém vai ser igual a mim. Jamais, né? Então, mas não é porque eu nasci original. Eu acredito que nós temos potencialidades semelhantes. Claro, vão sendo já limitadas aí pelos contextos de família, de genética, né? Das origens e das leituras que vamos fazendo. Então também, na minha infância, teve muita leitura na minha vida. Uma pessoa que não teve muita leitura na infância, talvez tenha mais dificuldade. Mas talvez tenha mais facilidade do que eu em outros aspectos. Eu tenho várias dificuldades. Tenho várias coisas que eu não consigo fazer, que eu não sou boa. Não tenho muitos talentos manuais. Tenho alguns só. Então, assim, o ser humano, ele vai chegando na vida intelectual, na maturidade intelectual, quando ele vai selecionando esses talentos e as coisas que ele vai querer se especializar e dominar, né? A Franciele comentou que os livros proporcionam as primeiras experiências, eu já li isso, e a importância da seleção de boas obras. Sim, em primeiro lugar, eu acho que tudo bem, eu nunca fui muito rigorosa com leituras, porque eu não sabia da importância disso, então eu li muita coisa que não era devida, que não era boa, mas aí eu fui criando uma seleção pessoal. Eu pude conhecer coisas importantes até, nesse período em que eu lia sem critério, né? Mas aí a maturidade traz o critério. Essa é a palavra, é o ponto, né? O critério de seleção dos nossos livros, das nossas leituras, é o que a maturidade vai trazendo pra gente. Então hoje eu podendo ler os russos, né? Os grandes, por que eu vou perder muito tempo ainda lendo coisas aleatórias? Não. Mas eu leio coisas atuais. Gosto de ler coisas atuais. Acho ridículo o preconceito de não ler os livros que estão sendo mais lidos. Pelo menos para você saber por que eles estão sendo os mais lidos atualmente. Então, eu leio. Leio porque os livros de hoje em dia, que estão nas listas dos mais lidos best-sellers, geralmente eles são livros curtos, que você lê num dia, 2 dias, 3 no máximo. Não são livros difíceis de ler. E aí você entende muito bem para onde está caminhando a humanidade, né? Porque a mente do povão, do pessoal que... Tudo bem, não o povão, mas a elite, não intelectual, mas a elite está lendo best-seller. Né? O que eles leem certos romances e leem certos livros de autoajuda. É mais ou menos por aí. E qual é essa mentalidade? O que eles estão aprendendo com isso? Às vezes é baboseira, é coisa, né, bem... Nossa, é chato de ler, gente. Geralmente, se você lê coisa muito boa, é muito chato ler. Mas acho importante, assim, pra quem quer estudar a sociedade, os rumos das coisas, né? Saber o que as pessoas estão lendo. São poucos que leem, mas se estão sendo os mais vendidos, os mais lidos, é interessante, né? E eu li assim, sem critério, né? Por muito tempo. Quem foi meu critério? Quem fez essa virada na minha vida foi o Olavo, né? Quando eu conheci ele, aí eu comecei a ter critério por base do que ele indicava. Então, mas aí, até mesmo para você estudar com um filósofo da magnitude do Olavo, da grandeza dele, que tem uma obra vasta em vários assuntos,
É difícil, você tem que ter mais critério ainda, porque você não vai dominar tudo tão fácil. Então, eu mesma tenho certos tópicos e temas que o Olavo indica que eu não busco ler. Pelo menos por enquanto, eu não consigo conciliar com os meus interesses pessoais de estudos. Então, é importante. Tem gente, por exemplo, que vai se interessar muito por política, pela parte política do Olavo. E, no meu caso, eu não busquei. No início, eu me interessava, porque eu estava cursando economia. Então, eu li Marx e li os textos, os artigos do Olavo sobre Marx. Depois sobre Kant, né? Quando eu fui para filosofia. Mas aí eu vi que eu tinha que voltar bastante e fui ler só o que o Olavo falava de formação da personalidade, autoeducação e sobre a literatura. Então, fiquei restrita nesse ponto. E aí que tá. Eu não consegui ainda terminar a leitura da obra inteira do Olavo, que é o meu interesse atual. Eu estava comentando com uma pessoa aí muito especial que eu queria passar um tempo fora, offline, pra ler a obra toda do Olavo, pra terminar as aulas do COF, pra ver tudo, né? Todos os cursos possíveis, todos os livros dele, e depois voltar da forma que eu acho que eu vou, que eu quero estar, né? Após essa passagem. Eu devo isso ao Olavo pela bondade dele comigo por todos esses anos que eu pude ser uma aluna próxima dele, né? Perguntar tudo. Então eu sei que ele queria isso, que ele gostaria de nós, assim. Seria uma vida, seria levar seriamente, né? O trabalho intelectual é o que ele mais quer, o que ele mais queria dos alunos. Então eu penso assim, quando eu leio esse conto do Chekhov, eu vejo que o cara ficou lá 15 anos da vida dele, só lendo, só estudando, focado naquilo. E realmente levou a sério. Depois, né, se tornou a coisa mais importante da vida dele. Então, eu acho assim, eu tô há 10 anos aqui, e há 10 anos eu pude acompanhar o professor Olavo na sua atividade filosófica ao vivo. Né, não pessoalmente, não de perto, né, mas não presencialmente, mas pessoalmente de perto, né, acompanhar por aqui. E é incrível, foi incrível. Não foi um privilégio, assim. Eu acredito que o Olavo vai, depois, quando ele for reconhecido a sua grandeza, porque eu acredito que são pouquíssimos mesmo que ainda reconhecem a grandeza extrema da obra dele, da pessoa dele. As pessoas que puderam acompanhar isso tiveram realmente um privilégio. E se eu posso, na minha juventude, escolher priorizar esse estudo, né? Eu acho importante. Acho que vocês ficariam com saudades de mim, né, pessoal? Cadê os comentários? Podem comentar o que vocês acham do que eu tô falando. Tem 2 comentários aqui. Ai, tô muito feliz que vocês estão por aqui. Então, assim, eu gosto muito de escrever, assim, o que surge na cabeça. Sem muita revisão, sem muito, sei lá, sem pensar muito, enfim, eu não tô fazendo um trabalho, né, eu não tô pretendendo nada com os meus textos atualmente, apenas ler, interagir, mostrar pra vocês a forma que eu escrevo as coisas, mas é muito pouco do que eu produzo, né, o que eu produzo, de fato, está sendo arquivado, está sendo construído. Como livros, eu quero voltar aqui, né, em breve, não vou demorar muitos anos, não vou demorar muitos meses, talvez, com 2 livros ou 3 livros que estão sendo finalizados. Então, eu espero voltar com esses livros para vocês. E aí, enfim. E eu acredito que pra mim, assim, eu não vou ficar satisfeita enquanto eu não ler toda a obra do Olavo, porque eu devo isso a ele e eu amo muito tudo que ele escreveu, tudo que ele escreve. Eu não sei vocês, se vocês dedicaram um pouquinho, mas assim, poucos artigos dele. É uma leitura pequena de trechos, frases, citações, pequenos artigos, ou o livro mesmo, que eu mais gosto dele, por exemplo, as releituras desses livros do Olavo
me causa um impacto tremendo, assim, de transformação de pessoal, né, na minha vida. Então, se eu talvez achar que eu preciso de um tempo maior para isso, talvez eu fique um pouco off, mas eu não sei ainda. Olha, o Gustavo Rocha disse que os artigos ele já leu 80%. Cara, é incrível. Os artigos foram a minha primeira ponte do Olavo, assim, quando eu encontrei os artigos, eles me salvaram na universidade, entendeu? Tipo, eu tava lá na Federal, perdida, e eu tinha coragem, eu sempre fui corajosa. Debati com os professores, mas assim, eu não tinha uma fonte segura como o Olavo ali de eu debatia ideias, né? Então eu tinha argumentos, eu não sabia a origem das minhas ideias, não sabia a origem dos meus argumentos, eu tava perdida. Então eu pensava bem, eu conseguia ter uma retórica, uma forma de debater, de refutar e tudo mais. Aí é uma fase, né? A camada 5 lá, a gente debatendo e tudo mais. A minha motivação, na verdade, nem era tanto vencer os debates com os professores, mas eu era mostrar que aquilo era uma ideia errada, que tinha outras ideias melhores. E aí eu debatia bastante. Quando eu comecei a achar os artigos do Olavo, pronto, a minha vida mudou, assim, completamente. É, e... Mas, assim, por incrível que pareça, os meus professores sempre gostaram de mim. Sempre, sempre, sempre. Eu não tive problemas com professores porque eles achavam que eu tinha argumento, que eu realmente tinha domínio e que eu tinha, né, referências. E aí eles pediam até as minhas referências. Então, eu me dei bem com isso porque os professores sempre gostaram de mim. O Gustavo leu livros, eu leio 5, olha aí que maravilha. Mas eu amo ver o velho ao vivo. O Coffee ainda está aí, gente. A gente pode ver ele e matar a saudade, né? Mônica, após a morte do professor Olavo, você acha que algo mudou em você no sentido de impacto nas suas atitudes? Olha, o Olavo faleceu. Tinha acabado de ter bebê. Então eu tive o Tomás dia 20 de janeiro e o Olavo faleceu dia 25, gente. Eu nem podia chorar, que eu tava operada, né? A minha última experiência de parto, né, que tinha sido um ano antes, né, menos de um ano, né, eu tinha tido a Helena em março, e eu lembro que eu chorei porque eu fiquei vários dias em trabalho de parto da Helena e eu achei que eu estava evoluindo, então eu ia conseguir ter um parto normal para não dificultar os próximos, né. Acabou que não, eu fui pra cirurgia também. E aí eu saí de lá muito triste, chorei muito. E eu não poderia ter chorado tanto. Recém-operada, né? Então isso me causou muitos problemas. Aí, novamente, eu tive o Tomás e 5 dias depois o Olavo faleceu. E eu não podia chorar de novo porque eu achei que os problemas poderiam voltar, né? De pós-parto, assim, se eu chorasse após a cirurgia. Então, o Vinícius me ajudou muito. Eu não consegui chorar, nem acreditar muito que ele tinha falecido, sabe? Assim, pra mim foi como se ele continuasse vivo. Eu acreditei que a passagem dele foi boa, que ele foi pro céu. De imediato eu senti alegria, a felicidade de saber que o Olavo realizou o sonho dele de ver a verdade, pessoalmente, né? Depois, muito depois, eu chorei, consegui chorar e viver um luto, né, de aluna. E realmente mudou, ficou um silêncio, um vazio assim na vida por aqui. Não vi muito mais sentido em ficar na internet, sinceramente. O Olavo era uma motivadora, assim, da gente estar por aqui às vezes, né? Senti muita falta dele. Depois, agora, recentemente, eu resolvi voltar ao Facebook um pouco, mas continuo sentindo falta dele. Eu achei que tudo ficou um silêncio, assim, sabe? A voz dele era muito impactante pra mim, na minha vida. Então, sempre eu ia solicitar a opinião dele pra muitas coisas. E mudou porque eu sinto que eu tenho mais responsabilidade, né? De
ouvir a voz dele agora através dos livros, né? Não mais ir perguntar, professor, e agora? O que que eu faço? O que que é isso que tá acontecendo? Né? Então agora eu tenho que descobrir, né, através dos livros dele, as respostas que ele daria. E eu acho que ele continua dando. Todas as respostas já estão na obra dele. As respostas que ele gostaria de dar, ele já deixou registrado. Então ele cumpriu a missão dele, né? E aí, assim, eu fiquei muito mais esperançosa de poder ser digna, né, das coisas que ele quis, que ele falou pra mim, o professor mesmo falou pra eu priorizar o trabalho intelectual e esquecer as consequências sociais, políticas e financeiras. Então ele falou pra eu focar no trabalho intelectual. Então eu ainda não tinha levado isso tão a sério, porque às vezes a gente tem que focar em outras coisas, e é a vida de mãe, né? São 4 crianças, então tem vários problemas que surgem, às vezes a gente esquece qual é a prioridade, né? E aí, após a morte dele, eu levei mais a sério o que eu deveria ter levado há mais tempo do que ele falou pra mim. Então até registrei, salvei tudo que ele tinha me dito, várias coisas que eu errei, em que ele me corrigiu, que ele me deu conselho, sabe? E ele foi muito bondoso, porque ele não daria conselho, ele sempre falou, ele não dá bronca nem conselho em quem ele não gosta, né? Ele não ia perder tempo fazendo isso. Então, se ele fez isso por mim, ele me queria bem, né? Então, ele me ajudou muito e eu preciso honrar isso, né? De alguma forma. Então, a minha mudança, o impacto que isso causou em mim foi levar mais a sério tudo, muito a sério, assim, mortalmente a sério, dos conselhos dele, viu? E é isso. Eu tento aplicar, e o meu marido, ele é mais do que eu, assim, nesse sentido de verdade conhecida, verdade obedecida. Então, se ele lê alguma coisa do Olavo, ele leva a sério, ele começa a viver daquela forma. Os conselhos, assim, de educação infantil, algumas coisas que o Olavo escreveu sobre crianças, a gente mudou totalmente aqui em casa. A gente ouviu, né, o que ele tinha a dizer sobre isso. E a gente realmente aplicou com as crianças e realmente deu muito certo. Então, o Olavo nunca escreveu algo vazio. Assim, se ele não sabia, se ele não analisou, se ele não observou muito tempo uma coisa, ele não falava sobre o assunto. Raramente ele fazia isso, né? Então, tudo que ele escreveu é importante. É bom a gente pensar 2 vezes, levar a sério, né? O Gustavo Rocha falou que eu sou especial. Obrigada. Não sou tão especial assim, mas eu sou uma pessoa realmente interessada. Eu realmente quero a verdade, quero o certo, escrevo direitinho. Eu escrevo direitinho, gente, mas... Bom, eu tenho... Teve gente já... Vocês acreditam que teve pessoas que me xingaram, assim, por erros de português? Olha, eu realmente não... Eu sempre falo, né, que eu nunca li uma gramática de cabo a rabo. Ainda não li, mas o Olavo também só leu aos 30 anos, não foi, gente? A primeira gramática que ele leu. Porque eu tenho 28 ainda, tenho que ter lido todas as gramáticas para poder escrever. Não, eu já li muitos livros na vida. Então eu acho que eu tenho direito de escrever bem. E tenho direito de errar às vezes, né? Por que não? Muita gente, se eu erro aqui e ali. E o pessoal manda, não é assim, Mônica, manda no privado, né? Pessoas boas fazem assim. E eu corrijo lá e acabou. Eu tenho 28, retorno de Saturno, gente. Bem no meio do retorno e agora. Estamos todos nessa situação. Muita gente aí passando pelo retorno de Saturno. E eu queria estudar mais sobre esse assunto, inclusive. Se vocês puderem me indicar algum texto, livro ou pessoas que falem bem sobre o retorno de Saturno, vocês me indiquem, por favor, porque eu não estudei astrologia ainda, né? As pessoas, alguns colegas que estudam, sempre me ajudaram, me deram dicas sobre isso, mas eu nunca fui estudar. Então eu gosto de saber. O Laedson Leal. Desejo sucesso nessa empreitada, lembre-se. Vou sentir muita falta, sou muito egoísta, volta lá. Eu pretendo realmente dar um tempinho pra ler a obra do Olavo todinha. E aí seguir os conselhos dele pra mim, né, gente? Então, eu tô muito novinha, os meus livros, os meus projetos de livros, gente, eu tenho uma série de livros de ficção, uma série projetada, sério mesmo.
Tem um Beetlejuice Woman, né, que é um livro, um romance de formação, que não vai ser só um livro também. E tem um livro de não ficção, que talvez se desdobre em 3 livros, então já tenho bastante coisa para escrever, né? E aí eu não sei. E ainda tem o outro projeto, que é um livro de outra pessoa, do Enio, né? Que ele tem uma história, um relato verídico. Eu não sei como eu vou. Eu não sei se eu escrevo só o relato dele como narrativa, como ficção ou como algo real. Seria mais curto, né? Se for um relato realista e tal. Ou se vai ser um livrinho, né? Um livro curto não tem problema. Mas aí, ou se eu trago isso para outras coisas, coloco o relato e outras coisas sobre EQM, né? Então é um livro sobre EQM, além das séries de ficção, além dessa trilogia aí de não ficção. Então tem bastante livro para escrever, para terminar de escrever para vocês. E eu tô muito feliz por isso. Porque tá tudo na cabeça já. O livro só falta terminar, né? Então tem que dar forma. Tem duas editoras esperando. E se não der certo, eu não tenho problema nenhum. Eu vou publicar de forma independente. Entendeu? Eu não vejo problema nisso. Eu acho lindo o elogio que o Olavo deu ao Mário Ferreira dos Santos. Que ele fazia tudo independente, tudo de forma independente. Os estudos eram independentes, as publicações eram independentes, ele não tinha editora por fora, não, ele fazia tudo sozinho. E por isso o Olavo atribui um grande poder ao Mário Ferreira dos Santos, por ele ter essa capacidade, essa coragem, né, de assumir sozinho as rédeas da sua vida intelectual e das suas publicações. Então, assim, cara, pra mim, o importante é escrever, o importante é que alguém leia, um só ou 2 de vocês se lerem e comentarem comigo, tá ótimo. E aí eu tenho muita coisa pra fazer. Então, eu não quero sumir, assim, não preciso, né, gente? Eu posso falar com vocês sempre, posso estar postando, porque eu passo o dia todo ocupado, mas eu posso vir, sempre que dá um tempo eu venho e escrevo alguma coisa. E aí pra escrever é muito... Não me dá trabalho, escrever não me dá trabalho, né? O que dá trabalho são outras coisas. As criancinhas, né, são outras coisas que dão trabalho na vida. Elas têm que ser educadas, no homeschool dá trabalho, né? Quem vai fazer homeschool sabe como é. Tem que planejar, tem que selecionar livros, tem que, né, ensinar as crianças. Então, isso sim. Vamos ver os comentários aqui. Olha, o Brian. O Brian é muito legal, gente. Eu também nunca li um livro de gramática, temos muito que aprender. Pois é, ó. Aí na faculdade, né, eu tava indo aqui na Federal, aqui da minha cidade. Eu sempre fui na Federal dar uns passeios por lá. Eu já devia ter recebido o diploma de turista intelectual. Turismo intelectual, devia ser o meu diploma. E aí eu fui lá, fiz uma disciplina de literatura portuguesa clássica, maravilhosa, tirei excelente. Fiz uma outra disciplina de oralidade, tirei excelente. Aí, iniciei agora de linguística, né, de estética. Olha aí, só coisa boa, só coisa fina. Eu peguei as referências todas, peguei o programa, aí fico estudando em casa, enfim. Eu sou assim. Ninguém me ninguém me prende numa universidade, gente, pessoal. A vida acadêmica é assim, cara, se você levar muito a sério aquelas coisas, você pode mudar radicalmente sua personalidade e se perder. Então eu prefiro me preservar o meu contato com as pessoas, preservar a minha personalidade, preservar a minha capacidade de agir culturalmente com liberdade, porque eu também participo de movimentos culturais na minha cidade. Conheço o pessoal do teatro aqui, estão produzindo filmes aqui na minha cidade, sabe, de forma independente. Eu acho lindo isso. Depois eu vou apresentar pra vocês, mas eu tenho uma amiga aqui que produziu um filme maravilhoso na minha cidade, a Paula Bittencourt, que ela foi, cara, tudo independente, assim, incrível. E tem o pessoal da literatura que eu conheço, que não tá dentro da universidade, mas que produz livros, poesias, músicas. Então eu prefiro andar com esse povo e trabalhar, né, culturalmente com essas pessoas e fazer projetos com elas. Então, ó, o Jonathan Nascimento. Já refleti também sobre essa questão do professor ter estudado gramática só aos 30. Mas uma coisa curiosa é a seguinte, ele já sabia latim e francês, que são línguas impossíveis de aprender sem você ter intuições gramaticais.
Muito bem, Jonathan, mas as intuições gramaticais, elas não nascem dos livros de gramáticas. As intuições gramaticais nascem de muita leitura. Você, né, absorve o estilo de muitos autores depois de ler muita literatura, que foi o caso do Olavo, né? Ele leu muita literatura. Então eu fiz uma live com ele onde eu perguntei, professor, quais foram suas primeiras leituras, né, da sua vida e tudo mais. Ele foi falando, desde a infância, adolescência, o que ele lia. E aí eu percebi que eu segui um itinerário de leituras, assim, leituras infanto-juvenil, literatura infanto-juvenil. Foi uma coisa que eu li muito. E isso já forja na pessoa uma capacidade de ler e escrever corretamente. Não necessariamente a normativa ali, você saber as regrinhas normativas, não. Gente, linguística é importante, tudo bem, mas não é todo mundo que vai estudar muita linguística, né? Enfim, se não vou fazer uma faculdade de letras, sei lá. Mas decorar as regrinhas, chega um momento que é importante? Não sei, chega, eu acredito que sim. Mas não é isso que vai dar a capacidade de escrever, né? De escrever bem, de ler bem, de entender. Não sei. Mônica, você já estudou a questão das formas literárias, dos gêneros? Sim, o livro Dialética Simbólica, ele é o texto dos gêneros literários, está lá do Olavo, toda aquela tabela dos gêneros. Então, assim, foi uma das coisas mais importantes para mim, foi essa questão dos gêneros literários. Em quais você acha que seu livro ficaria melhor? Então, gente, olha, depois de muito pensar, de muitas coisas que eu escrevi, ninguém leu ainda algo de ficção meu, né? Mas eu mesma já fiz, né, questão de analisar o meu gênero, onde eu me encaixaria. E assim, a não ficção, ela me restringe muito porque tem coisas que eu acredito que só a ficção pode passar para o ser humano. A identificação, né, massa. A vontade de mimetizar, a vontade de aplicar na sua vida, quando você tem um modelo ali ficcional e você se apaixona por ele, você entra na vida dele, você mergulha na história e sente ali os movimentos e viaja com ele, mora com ele, vive, enfim. Isso foi para mim, os meus modelos eram ficcionais, sempre foram. Então eu consegui absorver a personalidade desses modelos, porque eu vivia as histórias deles. E eram legais, assim. Então, se eu acredito que o meu gênero consegue se firmar mais aí, porque eu quero passar certas coisas, né? Vivências, sentimentos, percepções que eu adquiri nos últimos 10 anos para um modelo, né? Para uma literatura de formação. Por que de formação? Porque para mim interessa que os personagens tenham uma vida coerente inteira, completa, da infância até a morte, né? Ou até a meditação da morte. E aí, eu não vou contar para vocês, mas já tem título, já tem tudo, eu não vou falar nada agora. Se eu dar uma sumidinha, porque eu tô escrevendo esses livros, então tá tudo bem comigo, tá? Quem tiver meu WhatsApp pode mandar mensagem, mas eu tô bem. Mas assim, espero voltar sempre por aqui, tá? O Breno Bastos comentou: seus textos são bons, são tão bons. Ai, obrigada, obrigada. Outro dia vi um que pensei que dizer que o texto estava bem escrito era mesquinho. Era bem melhor que isso, era todo coração. Ai, que elogio lindo, cara. Era todo coração, não era nada para ser mostrado a uma editora, algo para ser trancado a uma gaveta. Olha que coisa mais linda, Breno. Sabe, isso aí, esse comentário, pra mim, vou até fixar esse comentário seu, sabe por quê? Um elogio desse, pra mim, né, vale mais pra mim, que desde muito, muito tempo, já queria ser escritora. E por muito tempo, às vezes, eu duvidei que tinha alguma, que era pra eu ser isso ou não sabia. Então, o professor Olavo foi quem me colocou nos eixos e falou: não, faça isso, é isso que você tem que ser, né? Um elogio desse pra mim vale mais do que sei lá, um convite de uma editora, de alguma coisa. Não, cara, olha isso. Um texto para ser trancado numa gaveta com um tesouro, né? Uma coisa preciosa, não é? Então, assim, eu acho que o escritor, eu, por enquanto, escritora de gaveta, né? Que tem os meus tesouros aqui guardados, por enquanto ninguém sabe o que são.
Eu tenho valor por isso, tem valor nos nossos textos, nossos tesouros de gaveta, não é? E esse elogio era todo o coração, o elogio que o Olavo colocou para Hilda Hilst, lá na página do Instituto Hilda Hilst. Eu achei esses dias aqui no Facebook, ele foi lá e comentou na página da Hilda Hilst, que inclusive eu estava lendo por causa da faculdade. Eu estava lendo Hilda Hilst, o professor esquerdista lendo um poema da Hilda Hilst. Já pensou, pessoal? Vocês nem sabem o que pode acontecer. Aí eu vi esse elogio do Olavo pra Hilda. Falei, poxa, era pra ser pra mim um dia. Ela era todo coração, ela era todo coração. Tudo que ela escrevia era puro coração. E, gente, o coração, como centro da consciência, o coração pro Olavo, não é só o coração de carne, não é só o coração físico, né? É algo muito superior, é algo central na nossa alma, é algo importantíssimo na obra do Olavo. Não sei se vocês entendem, mas tudo que ele falava e ensinava, essa questão do coração é importante. E isso me apaixonava, assim, pela obra dele. Esse é o primeiro ponto das coisas que mais me apaixonam na obra dele, que é o coração, cara. Gente, obrigada. Olha, o Jonathan disse que boa noite, agora tem que pegar o beco. Tá bom, Jonathan. Gente, então, essa questão do coração. O coração sincero, né? O coração coração sincero, enfim, deveria ser o trono, né, da nossa linguagem, de onde irradia todo o nosso pensamento, nosso ser, as nossas ações. E não é um coração de seguir os instintos. As pessoas confundem coração com impulso, com instinto apenas. Não, o centro da intuição verdadeira do espírito, da alma, né, não sei. Não é só um instinto físico dos sentidos, é algo superior. Então, escrever a partir desse centro superior da nossa alma, isso é escrever com o coração, né? Partindo desse centro superior. Então, obrigada por gostarem dos meus textos, eu fico feliz com isso. Espero que gostem dos livros da mesma forma que gostam dos textos, né? Espero que vocês comprem e leiam meus livros assim que eu começar a publicar. Não sei se eu espero os meus 30 anos. Falta pouco pra fazer. Eu ainda vou fazer 29 ainda, né? Tenho 28, gente. Mas estou vendo aqui como é que vai ser possível. Em que ordem, né? Eu vou publicar. Ainda tem isso. Eu vi um áudio da Roxane recente sobre o Olavo, que ele já tinha 2 livros escritos, ou 2 ou 3, e aí o Bruno Tolentino falou, não, Olavo, começa a publicar pelo Jardim. Só depois você publica o Imbecil Coletivo, né? Porque o Imbecil é uma crítica, você vai chegar como crítico de alguma coisa, você não, né? Não chega como crítico, isso não. Tem a sua tese, a sua base, a sua filosofia antes de você criticar alguma coisa. E aí ele publicou o Jardim das Aflições primeiro, né? Que é onde ele mostra quem ele é de fato, a que ele veio. E ele não tá criticando nada, né? Ele tá mostrando quem ele é. Qual a filosofia dele, é o início da filosofia dele, da potência de tudo que ele tinha a dizer e a construir depois. E o Imbecil Coletivo veio depois do Jardim, né? Como publicação. Então foi maravilhoso o conselho do Bruno Tolentino pro professor Olavo. E é importante também a gente analisar, assim, né, o que a gente deve publicar primeiro e como vai ser. Então eu tô pensando muito nisso aí, recentemente. Alguém comentou alguma coisa e eu acho que sumiu daqui. Eu vi um comentário novo e sumiu. Mas, pessoal, comentem, tá? Daqui a pouco eu já vou sair. Já tem mais de 1 hora de publicação ali, de live. Mais de 1 hora de live já é sacanagem com vocês, né? Eu vou sentir saudade de vocês se eu sumir. Se eu não sumir, aí a gente conversa nos comentários, nos posts novos, tá bom? Sim, não tem muita necessidade disso, porque se eu vier aqui só à noite, por exemplo, conversar um pouquinho sobre o meu dia, sobre o que eu estudei no dia, falar um pouco das ideias que eu tive no dia, não me custa nada.
Mas, enfim, vamos ver o que vai rolar. Primeiro, crescer se torna gente. É isso aí, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Então tá, gente. Então, boa noite pra vocês. Espero que tenham gostado do conto. Leiam, tá? Releiam um conto pra vocês entenderem melhor. Não sei se a leitura foi boa, se ajudou vocês, tá? Espero que tenham gostado. E aí a gente vai conversando sobre essas coisas. A gente vai conversando mais. Olha, 1h15, tá? Já tô indo. Beijo. Tchau.